E aí pessoal, beleza? Esse vídeo aqui eu vou explicar agora o segundo comentário que estava lá naquele meu post, né, no Instagram, quando eu voltei para academia. Uma experiência profissional ruim. Bom, na época do sequestro, eu estava trabalhando na RH Magnesita. Eu gostava do meu trabalho lá, eu trabalhava com direito societário. Eu era responsável pela organização do grupo na América Latina. Pô, era um trabalho bem legal, eu tinha exposição internacional, contatos com profissionais jurídicos de outros países, aqui na América do Sul, um pouco nos Estados Unidos, um pouco na Europa. Era bem legal, o trabalho era bem interessante. Viajei pela empresa, América do Sul, alguns países, Europa, era real, eu gostava. O time era muito bom, o time era excelente trabalhar, o time era muito bom tecnicamente e como pessoas também, sabe? Eram pessoas muito boas. E eu tive uma ajuda muito grande do time na época do sequestro, porque é, logo depois do sequestro e durante um período a minha performance caiu bastante, né? Foi uma das coisas ruins que aconteceu. Vocês lembram que eu comentei que nem tudo é 100% bom e nem tudo é 100% ruim? Pois é, a parte ruim, para mim particularmente, a parte ruim que me veio do sequestro foi a minha performance no trabalho, que caiu bastante. Só que eu tive uma ajuda muito grande do time, o time entendeu, os superiores entenderam, me deram o apoio que eu precisava, os meus colegas de time também me deram o apoio que eu precisava, foi tudo sensacional. E aí depois, um tempo depois que eu já estava recuperado, vamos assim dizer, né, surgiu uma proposta de trabalho em uma outra empresa. E a RH Magnesita, naquele momento, estava passando por uma situação de reestruturação, né? A pessoa que era o meu líder direto tinha sido transferido para a Europa, para atuar no jurídico lá na Europa. E aí uma pessoa que era colega minha de trabalho foi promovida para a liderança do time jurídico aqui na América do Sul. E outras organizações na empresa estavam acontecendo. Muitas pessoas haviam sido demitidas em outros setores sem uma leva anterior. A empresa já vinha reduzindo o custo fixo, né? Era uma estratégia da empresa para lidar com a situação de Covid, se tornou necessário reduzir o custo fixo, então muitas pessoas foram demitidas, eu acho que uns 6 meses antes de eu ter recebido essa proposta de uma outra empresa, muitas pessoas já tinham sido demitidas. E no jurídico ninguém tinha sido dispensado, porque o jurídico é um time pequeno. Dentro da empresa como todo, o jurídico deve ser o menor time, se não me engano. Na época eu acho que era o menor ou um dos menores. E aí, dessa segunda leva de redução de custo fixo, ia precisar reduzir pessoas no time jurídico, né? E aí eu conversei com a pessoa que foi promovida, né, para líder do time América Latina. Falei com ela dessa circunstância, e aí a gente conversou muito a respeito disso, dessa proposta, dessa coisa da empresa, e foi uma conversa com algum grau de emoção envolvida, porque ela é uma pessoa muito boa, ela é muito exigente, mas ela é uma pessoa muito boa. E ela não queria demitir ninguém, ela não sabia o que ela ia fazer. Quando ela tinha sido promovida, né, para o cargo, ela não sabia dessa circunstância. E aí uma das primeiras ações delas como líder da América Latina ia ter que ser demitir alguém, e ela estava incomodada com isso. E aí eu falei com ela que, bom, então dada a circunstância, que eu iria aceitar essa proposta. Ela era economicamente, financeiramente melhor, o salário era maior, os benefícios eram maiores. É uma empresa que tem. A RH Magnesita é uma empresa que tem uma saúde financeira muito grande, mas essa outra empresa também, né? Então ela pagava salários maiores acima da média de mercado e tinha benefícios, plano de saúde, os negócios de Natal lá, benefícios muito bons. Eu não queria aceitar. Eu fui achado por uma headhunter. Fui fazendo várias exigências, porque eu gostava do meu trabalho, eu já estava envolvido com blockchain lá na RH Magnesita, na época que eu recebi essa situação. Fui fazendo várias exigências, pedindo várias coisas, e a empresa foi entregando. Chegou numa hora que a proposta ficou muito boa. E aí, como a proposta ficou financeiramente muito boa,
E dada a circunstância da empresa precisar demitir alguém no departamento jurídico e essa líder está incomodada com a situação, eu acabei aceitando. E aí foi muito legal, foi uma saída ótima. Eu acho que assim, eu vou levar aquelas pessoas ali pro resto da minha vida. Há alguns meses atrás eu até encontrei com uma das pessoas numa sorveteria aqui na região aqui perto de casa. Foi muito bom, foi um período muito bom estar com eles e o auxílio que eles me deram depois do sequestro, o trabalho que a gente desenvolveu, foi bem legal. Eu gostei bastante do trabalho lá, gosto bastante do time que ficou, acho que tem tudo para continuar dando muito certo. E aí eu aceitei essa proposta nessa outra empresa. É uma empresa muito grande também, tem uma relevância nacional e internacional muito marcante, é conhecida nacional e internacionalmente, e ela é uma empresa nacional com reconhecimento internacional. E ela passou por uma circunstância, alguns anos atrás, bastante grave, né? Teve uma situação muito complexa e durante o processo que eu estava negociando com o Headhunter, a Headhunter me informou que eu seria envolvido nesse processo de resolver essa situação bastante complexa que a empresa vinha passando já por alguns anos, né? Aí eu não sei se foi uma falha de entendimento do Headhunter, se foi uma falha de comunicação por parte da empresa, ou se em algum momento houve algum grau de má fé. Mas o fato é, quando eu cheguei, né, para fazer o trabalho, não era nada daquilo que tinha sido conversado durante o processo seletivo, né? Nas primeiras semanas eu pensei assim, não, é só um período de adaptação, né? É só até eu entender quem é quem dentro da companhia, como que os processos funcionam, como que os fluxos funcionam e tal. Mas com o passar do tempo eu fui vendo que o trabalho me desculpem se alguém desse time, dessa outra empresa que teve contato comigo está assistindo isso, mas o trabalho era uma bosta. O trabalho era uma bosta. Era literalmente um trabalho para inglês ver. Eu entrei com a mentalidade de que eu ia propor uma solução para o problema, ou participar da construção da solução do problema de forma efetiva, e não era isso que aconteceu. No resumo das coisas, o trabalho pensar coisas de reuniões de grupos importantes dentro da companhia para fazer atas, para que no final das contas essas atas servissem de um guia a respeito do que precisa ser feito, né, as próximas etapas, como é normal, e servir de prova para órgãos públicos fiscalizadores de que a empresa estava tomando ações para resolver o problema. Só que eu estava vendo que aquilo ali não resolvia bosta nenhuma. As pessoas perdiam muito tempo sem tratar o núcleo do problema. E aí, quando eu percebi, cara, não tem jeito, o trabalho é esse, eu tava ficando estressado, eu tava ficando quase que deprimido, porque foi a primeira vez na minha vida que eu acordava para trabalhar e pensava assim, caralho, eu vou levantar para fazer uma merda de um trabalho que não acrescenta nada de útil na vida de ninguém. Nem quando eu trabalhava de operador de telemarketing eu tinha essa sensação. Pois é. O meu primeiro trabalho de carteira assinada foi operador de telemarketing. Eu tô até com a minha carteira aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. Operador de telemarketing. Foi meu primeiro trabalho de carteira assinada. Tá dando pra ler aí? Não sei se vai dar.
TNL Contax S.A. Era o telemarketing da Telemar na época. Acho que não está focando, mas o salário na época era R$ 404. Não vai aparecer muito bem, não. Mas era R$ 404 também. Então, tipo assim, nem quando eu trabalhava num dos piores trabalhos, com uma remuneração ridícula, eu me achava tão inútil quanto nesse trabalho. E olha que a remuneração era alta, a empresa era renomada assim, reconhecida, né? Os benefícios eram bons, mas o trabalho era ridículo. Não resolvia o problema que a empresa vinha passando há alguns anos. Não resolvia. E aí, isso foi me deixando irritado, eu estava me sentindo inútil. Eu sentia que o dinheiro que eu ganhava não era correspondente ao valor que eu entregava. E eu sabia que eu podia entregar mais valor. Só que as pessoas não queriam que eu entregasse mais valor. E as pessoas não terem vontade que eu entregasse mais valor e eu ganhar muito mais dinheiro do que o valor que eu estava entregando, isso estava me matando, cara. Isso estava me matando. A Isabela fala que estava vendo a hora que eu ia entrar numa depressão, que ela nunca tinha me visto daquele jeito, que ela fala que eu tinha perdido o brilho no olhar. Tava ruim. Eu acho que realmente, hoje quando eu olho para trás, eu falo assim, cara, aquilo ali realmente deve ser algum tipo de princípio de depressão e tal. E é muito bizarro. Você não percebe que você está... eu, pelo menos, né? Eu não percebi que eu estava tão negativamente impactado por aquela circunstância até eu conseguir sair dela. Aí o que aconteceu? O negócio estava me irritando, o trabalho era uma bosta, ficar conferindo ata de reunião para ver o que podia, o que foi falado na reunião que poderia ir para a ata, o que não podia, porque tem que ter cuidado, porque nem tudo pode ficar documentado, né? E aí eu fui entendendo mais de processos e funcionamento da empresa e fui falando assim, cara, isso aqui não dá pra mim, não tem jeito, foi uma decisão muito difícil a que eu tomei, porque eu não venho de família rica, tipo, não venho, eu preciso do meu trabalho, eu vivo com o meu trabalho, eu não tenho minha família não tem patrimônio, eu não tenho herança, eu não tenho renda passiva, minha fonte de renda é o meu intelecto, nem a minha força não é, porque eu não trabalho com força, né? Minha fonte de renda é o meu intelecto. E aí, quando eu vi uma situação específica, eu falei assim, não é possível que isso aqui está acontecendo. E essa circunstância, especificamente, acontecer na minha cara e eu não fazer nada a respeito, isso vai contra os meus princípios. Não vou ficar inerte nisso aqui, não. E aí eu pensei o seguinte, falei, quer saber? Durante o processo seletivo, foi muito claro que eu ia trabalhar na solução do problema macro, né? E a solução de um problema macro se dá através de solução de microproblemas. Então surgiu um microproblema ali que era muito impactante, tinha uma relevância imensa na situação. Eu falei assim, cara, eu vou pegar isso aqui e vou resolver. Porque eu gosto de resultado, cara. Eu não trabalho com contencioso, porque o contencioso depende do outro. Depende do juiz entender a matéria, depende do ponto de vista do juiz a respeito da formação de prova. Aí outra parte vai recorrer, ou vai vir uma decisão que não tem nada a ver com nada, você vai ter que recorrer. Aí dependendo se ainda toma uma multa no embargo declaratório, é uma bosta. Depende do outro. Eu não gosto disso, eu gosto de resultado. Porque aqui eu sei o que eu posso fazer e o que eu posso melhorar, o que eu estou fazendo. É disso que eu gosto. Então, eu vi essa circunstância, ela apareceu na minha frente, assim, no e-mail. Ela não foi dirigida a mim, mas eu estava copiado no e-mail e eu sou curioso. Eu gosto de entender como é que as coisas funcionam e por que as coisas funcionam da forma como elas estão. Não é para achar erro
Ou para A, olha aqui a coisa errada que o fulano fez. Não, é porque eu sou curioso, que eu gosto de entender mesmo as coisas. Aí, fui copiado no e-mail, numa uma coisa que eu achei assim, não, mas que estranho esse negócio aqui, isso tá acontecendo, é desse jeito mesmo. Aí, eu fui atrás das pessoas para que eu pudesse entender o que estava acontecendo. E aí, pessoas não me respondiam no Teams, e-mails meus não eram retornados. Quando eu ligava e falava, sabe a respeito daquele e-mail X, eu queria uma orientação para eu entender. Aí a pessoa falava que estava entrando numa reunião e depois ia me ligar e não ligava nada e não sei o que. Aí eu comecei a achar estranho. Eu falei assim, cara, não é possível. Não é possível que ninguém pode explicar isso aqui. Ou que ninguém sabe explicar isso aqui. Não é possível que isso, dada a relevância que é, ninguém sabe. Tem treta. Tem coisa errada nisso aqui. E aí eu comecei. Aí, quando eu percebi que tinha treta, eu falei assim, cara, eu vou vencer pelo cansaço. Essas pessoas vão me falar o que está acontecendo aqui dentro. E aí eu comecei a ligar mais vezes, a mandar mais e-mails, a envolver outras pessoas. Até que, umas 3 semanas depois, uma pessoa me deu uma primeira resposta de um setor específico lá dessa empresa. Essa pessoa falou assim, isso acontece mesmo, todos os meses, o relatório é assim mesmo. E aí, eu não posso entrar em detalhes, né, porque eu tenho NDAs assinados. E aí eu falei assim, mas por que que acontece desse jeito? E a pessoa não sabia por quê, tipo, simplesmente acontecia. E isso é razoavelmente comum em empresas muito grandes, sabe, pessoal? As pessoas aprendem um processo, um fluxo que alguém desenvolveu, dada uma realidade específica. A pessoa aprende aquele fluxo e segue fazendo. Ela não se pergunta por que acontece daquele jeito, qual que foi o fundamento. Não, ela só aprendeu e vai fazendo. E aí essa pessoa que me deu essa explicação eu não sabia. Ele estava nesse fluxo. Ele aprendeu e ia fazendo. Então tá bom. Então tá bom, né? Já que você não é a pessoa que sabe me explicar o porquê, eu vou atrás de quem eu acredito que seja possível. E aí essa pessoa que não me sabia explicar detalhes, ele me deu algumas informações. E aí eu fui conversando com pessoas superiores na empresa, líderes de times relevantes, líderes da empresa. Eu falei assim, aí eu falei assim, cara, um time específico vai saber. Não tem como esse time específico não saber a respeito disso. Aí fui na líder desse time. E aí comecei a fazer perguntas a respeito daquela circunstância. Aí a mesma coisa, não me respondia e-mail, não me respondia no Teams, reunião, não vi, ligação, desculpa, agarrei. Mas de tanto ficar ali enchendo o saco, a pessoa acabou que brotou um tempo na agenda dessa pessoa aí pra mim. Eu falei, tá bom. Aí tive algumas conversas com essa pessoa e aí ela me falou assim, a nossa empresa não pode fazer nada por causa de uma circunstância legal, né? Eu falei assim, tá. Então tá bom, então beleza. Aí eu agradeci, né, o tempo dela e não sei o que e tal, e falei assim, mentira. Tá muito mal contada essa história. Muito mal contada essa história. E aí, o legal de trabalhar com consultoria é porque quando a gente trabalha com consultoria, você precisa cogitar quais seriam os cenários negativos para o seu cliente e cogitar quais seriam as melhores defesas para cada cenário. Isso é um exercício de criatividade muito grande, né? Porque, dada a circunstância, você vai tentar deduzir circunstâncias futuras. Então você tem que ter muita criatividade. E isso te deixa com a cabeça muito afiada. Muito afiada. De ver umas coisas esquisitas e falar assim, a chance disso aqui acontecer é baixa. Ou a chance disso aqui acontecer é alta. Com o passar do tempo, você começa a ficar treinado com essas coisas. Você fala assim, bicho, a chance disso que essa pessoa me falou tá certa é baixíssima. Aí eu peguei outros documentos para analisar com base na informação que essa pessoa me passou e analisei e encontrei um resultado.
E aí eu pensei assim, cara, eu, Zé, que acabei de chegar na empresa, com pouco mais de um mês, eu nem sei o nome de todo mundo aqui dentro ainda, analisando esses documentos aqui, eu já achei a forma pela qual a empresa consegue resolver esse problema, que é um problema muito impactante. É um micro problema, mas ele é muito impactante no macro problema. Eu falei assim, eu que sou Zé, acabei de chegar, já identifiquei isso aqui, essa pessoa que falou comigo e o time dela nunca pensaram isso. Eu não sou gênio, eu não sou o iluminado da inteligência divina, da sabedoria suprema. Não, eu sou só curioso. É muito improvável que absolutamente ninguém dentro da companhia tenha analisado aqueles documentos que eu analisei e não tenha chegado à conclusão que eu cheguei. Eu falei assim, bicho, agora... Aí, quando eu cheguei nessa conclusão, eu falei assim, velho, foda-se, chutei o pau. Esse negócio aqui não dá pra mim, não. Só que eu não vou sair calado. Eu vou colocar esse pessoal em saia fina, para eles verem que eles não estão lidando com um moleque aqui, não. Se eles quisessem alguém para ficar só no cara crachá, pagar um salário alto para ser um tipo de cala-boca para a pessoa, tipo, vai fazendo isso aí, porque pelo menos o seu salário é alto e arrumar emprego bom tá difícil, então vai cobertando minha falcatrua aí. Aqui não. Aí, eu cheguei nessa conclusão e mesmo assim eu conversei de novo com a pessoa, fazendo umas perguntas e tal. E aí, durante a conversa, a última coisa que a pessoa me falou foi, olha aí, você trabalhando nesse setor específico, não deveria ficar surpreso com esse tipo de situação, não. Ali foi... Sabe quando você cava, joga o corpo ali dentro e bate a pá, assim, não sei se vocês já viram, né? Mas sempre que você cava alguma coisa, você vai cavar para plantar, ou no cemitério, né? Você dá uma batida assim para sentar a terra. Essa pessoa sentou a terra ali, no meu entendimento. Eu falei assim, esse é o lugar. Esse lugar, essas pessoas elas não podem ter o privilégio de ter contato comigo, fazendo isso que elas fazem. E aí, depois que ela me deu essa orientação, né, que eu não deveria ficar surpreso com esse tipo de circunstância acontecendo, eu fiz um relatório. E o relatório dei na canela também. O relatório é solução definitiva para o problema X, de forma segura juridicamente e irrefutável juridicamente. Ou seja, tá aqui a receita, é só pegar e fazer. Ninguém vai poder falar que você está fazendo coisa errada ou que você está fazendo coisa ilegal, nem do aspecto jurídico, nem do ponto de vista moral. E o relatório estava lá, a solução do problema. Era uma receita de bolo. Para isso acontecer, veja esse documento nesse pedaço. Ele te autoriza a fazer isso. Depois que isso acontecer, siga para esse passo. Esse passo é fundamentado na lei... Um dos trabalhos mais foda que eu já fiz, tanta raiva que eu tava daquela porra ali. Aí, isso era um pouco mais de 6 horas da tarde. Fiz esse parecer e enviei para essa pessoa. Porque essa pessoa que tinha me falado alguns dias antes que a empresa estava de mãos atadas, né? E aí eu provei para ela que não estava de mãos atadas. E no e-mail eu não falei com essas palavras, mas eu deixei bem claro que se eu, com pouco mais de 30 dias, já tinha achado a solução, me parecia muito improvável que absolutamente ninguém dentro da companhia tinha achado a solução para aquilo ali. E aí, mandei esse e-mail e saí, fui fazer uma caminhada. Aí, quando a minha caminhada estava acabando, eu fui entrar no Teams para ver as reuniões, o horário das reuniões do dia seguinte. E aí meu Teams não estava entrando. Falei assim, deve ser algum bug, né? No Teams de vez em quando dá uns bugs, dessa empresa especificamente, de vez em quando ele dava uns bugs lá e realmente a galera não conseguia entrar. Aí eu pensei, deve ser um bug no aplicativo. Eu falei assim, deve ser algum bug desses aí. Eu chego lá em casa, eu olho no computador lá, como é que... Continuei fazendo a minha caminhada, não sei o que. E aí
cheguei em casa. Aí quando eu cheguei em casa, fui entrar no Teams para ver também, a minha agenda não estava aparecendo no Teams. Né? A agenda aparecia, mas os meus compromissos não estavam aparecendo. Eu falei, nossa, será que foi um bug de novo? Aí eu fechei o Teams e abri de novo. Quando eu abri, ele não estava logando. Ele ficava só naquela tela de login, que você coloca o usuário e senha, ficava rodando e não logava. Eu falei, não, que negócio esquisito. Aí eu reiniciei o notebook. Na hora que eu reiniciei o notebook, aí eu não conseguia logar mais na rede da empresa. Aí eu já deduzi na hora, falei, bom, ou esse povo vai me demitir, ou eles vai armar algum sequestro aí pra mim, eu vou acordar de manhã numa banheira sem um dos rins ou sem os dois rins, né? Numa banheira cheia de gelo. Aí eu já entendi o recado, né? Eu falei, azar, já tava de saco cheio dessa porra aqui mesmo, quis foi dar na canela mesmo, a resposta tá lá, tá no servidor de e-mail da empresa, que não é possível que ninguém saiba daquilo ali. Então tá lá. Incomodei com perguntas, me deram respostas evasivas e eu dei na cara. Entreguei o resultado e joguei na cara que é impossível que ninguém ali dentro saiba. Ou seja, o problema acontece porque tem alguém ali dentro ou um grupo ali dentro que quer que o problema continue acontecendo. Na verdade é isso. E aí, quando foi um pouco mais tarde, tipo umas 10 horas da noite, aí tinha uma mensagem de WhatsApp da pessoa que era a coordenadora do time que eu trabalhava. Ela estava de férias, mas tinha uma mensagem para mim. Isso era uma quinta-feira de noite. Aí na quinta-feira de noite tinha mensagem no meu WhatsApp da coordenadora perguntando se eu não poderia comparecer na empresa na sexta-feira de manhã, eu acho que era umas 9 horas que ela tinha pedido para eu aparecer lá, que a gente precisava conversar e que ia ter uma pessoa lá me esperando. Passou o nome da pessoa lá que ia estar me esperando lá pra gente conversar. Tá bom, apareço lá sim. E aí, quando eu fui, né, lá para a empresa, a pessoa que estava me esperando era do RH. O escritório estava fechado, algumas pessoas só que pontualmente iam por causa dessa circunstância de pandemia. E aí tinha uma pessoa do RH lá me esperando. Eu já sabia que eu ia ser demitido, levei notebook e tudo mais que a empresa tinha me emprestado, já para devolver ali na hora mesmo, porque eu não queria saber. Não são o tipo de pessoas que têm o privilégio de estar comigo. Você pode até achar assim, mas que arrogância do Ícaro. Acha o que você quiser. Eu sou muito exigente com as pessoas com as quais eu me relaciono. E aquelas pessoas ali não tinham o privilégio de se relacionar comigo mesmo, não. Dada aquelas coisas que elas estavam fazendo. E aí a gestora do time entrou por uma videoconferência, ela estava na casa dela, e aí conversando, viu que o trabalho não estava dando muito certo. Por quê? Quando eu percebi que o trabalho meu é isso aqui, sério, que você quer me pagar essa bolada de dinheiro para eu fazer esse serviço de merda, para me dar um fica quieto que eu preciso de alguém para instrumentalizar e operacionalizar as minhas falcatruas. Aí eu comecei a largar de lado, eu realmente não fazia o serviço bem feito, eu atrasava algumas entregas, entregava coisa errada, porque quando foi até uma coisa que eu escutei uma pessoa falando aqui em Belo Horizonte. Quando você está fazendo uma coisa que é fora da sua essência, isso só te traz consequências negativas. E a consequência negativa é que, como era uma coisa muito fora da minha essência, eu não conseguia entregar o resultado esperado. Porque o resultado esperado não tinha absolutamente nada a ver com a minha essência. Nada a ver. E aí as minhas entregas foram piorando, e prazos, e atrasos, e nome trocado em documento, invite de reunião, faltando gente. Comecei a fazer de fato um serviço de merda. E aí a gestora, né, desse time falou assim, eu tô vendo que não tá dando certo, porque tem umas falhas nas entregas, eu tô vendo que o resultado que você entrega é diferente do que a empresa precisa nesse momento, e aí eu tô achando que é melhor a gente encerrar
a relação, ela estava de férias, ela ia voltar de férias na segunda. Na segunda-feira eu ia pedir minha demissão. Né? Eu acho melhor a gente encerrar o contrato de trabalho por aqui, porque realmente a gente precisa de um outro tipo de entrega, não essa que você está disposto a fazer e tal. Aí eu falei assim, não, tá bom. Não rendi conversa. Falei, não, tá bom, concordo com você. Realmente eu estou vendo que a atividade que a empresa espera dessa posição não é realmente a atividade que eu estou disposto a fazer. Então, realmente é melhor a gente terminar. Aí ela concordou, não sei o que, e a pessoa da RH estava ali para fazer o meu desligamento. Falei algumas coisas com a pessoa da RH, porque eu também não podia falar tudo para ela, e acabei saindo. E foi uma experiência que, apesar de naquele momento ter me deixado muito mal, foi muito importante para mim. E eu tive uma conversa com um amigo, eu fui num lugar com esse amigo meu. Aí nesse lugar eu escutei um cara falando uma coisa muito que me impactou demais da conta, sabe? Esse cara estava falando a respeito disso, né? Da sua essência como pessoa, como ser humano, né? Aquilo que você veio para fazer nessa vida. E que quando você desvirtua da sua missão nessa vida, né? No ponto de vista lá dessa pessoa, a sua vida começa a ter coisas ruins acontecendo. Quando você desvirtua da sua essência, que você começa a se perder enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? E aí foi uma palestra mais ou menos a respeito desse tema, assim, que esse cara falou, e foi de muito impacto para mim, porque foi uma coisa que estava acontecendo comigo naquele momento, eu só não enxergava dessa forma, né? A partir daquele momento eu consegui enxergar desse jeito, que eu estava fazendo um trabalho que não é que ele era 180 graus de diferença da minha essência, ele era anos-luz da minha essência, e aquilo estava me fazendo mal. E aí eu fiquei pensando assim, cara, por que as pessoas se submetem a fazer certos tipos de coisas? É claro que moral é muito subjetivo, né? Existe um senso razoavelmente comum de moral, mas eu fiquei muito surpreso. Falei assim, Bi, eu tentei entender, né, as pessoas, por que elas fazem aquilo? Por que os meus colegas de time se submetiam a fazer aquilo? E eles realmente acreditavam que aquilo ali era importante, apesar daquilo ali não contribuir de forma concreta para a resolução do problema, que era bastante complexo e relevante. E aí eu fiquei pensando assim, cara, é uma pena muito grande, porque eu encontrei duas respostas. Ou as pessoas fazem aquilo porque elas gostam, que aí elas gostam do problema, aí é um problema de índole imoral delas, pode ser uma verdade. Ou elas se convencem que aquilo ali é importante e que aquilo ali está resolvendo, porque elas têm salários muito altos e benefícios muito bons. E aí a pessoa de fato consegue começar a mudar de patamar de vida, a morar num lugar melhor, a adquirir um imóvel melhor, a adquirir um veículo melhor. Aí ela entra num financiamento e aí passa os filhos de escola pública para a escola particular, e aí ela passa a ter que começar a pagar a escola particular. E o que sustenta esse estilo de vida melhor, esse padrão de vida melhor, é aquele trabalho. Então ela faz tudo para ser aceita dentro daquele trabalho ali, ao invés de fazer tudo para resolver, porque ela já percebeu que a resolução não é interessante para um grupo poderoso ali dentro, e se ela propor a resolução, ela perde aquele trabalho, aquele benefício, e aí ela não vai conseguir mais morar naquele lugar, não vai conseguir mais manter os filhos em determinadas escolas, e aí a pessoa fica presa no dinheiro. Isso é muito triste. Eu gosto muito de dinheiro. Você pensa num sujeito que gosta de dinheiro, sou eu gosto de dinheiro. Só que daquele jeito ali não dava pra mim. E aí, quando aconteceu a circunstância da minha demissão,
eu fui processar, né, aquilo ali. Eu falei assim, bicho, eu estava na RHE Magnesita fazendo um trabalho relevante, com resultado relevante, que de fato trazia uma melhora para a vida de pessoas. Enquanto eu estava fazendo esse trabalho, eu passei por um sequestro. Tive muito apoio do meu time e dos superiores. Depois que eu me recuperei do sequestro, eu continuei fazendo um trabalho relevante que entregava coisas boas nas vidas das pessoas. E aí, no meio do caminho, eu recebi uma proposta. Fui pelo aspecto financeiro, mas também pela circunstância de não fazer a gerente, né, do outro time precisar demitir alguém, porque qualquer um que ela fosse demitir ali seria ruim. Então, aproveitando uma vantagem financeira para mim e aproveitando a circunstância dentro da empresa, eu saí. Só que aí eu fui colocado num trabalho de bosta mesmo. E aí eu percebi que eu não dou conta de trabalhar só pelo dinheiro. Eu preciso de um trabalho que seja alinhado com a minha essência enquanto pessoa, que é um trabalho de resultado, de trazer benefício, de trazer melhoria. E quando eu fui resolver o problema, essas pessoas me demitiram. Então, quer saber? Jamais, eu nunca mais vou trabalhar por causa de dinheiro. Eu vou trabalhar com o que eu gosto. E eu vou ter que ser muito bom no que eu gosto, a ponto das pessoas virarem e falar assim, nossa, o Ícaro é foda. Se eu quero a opinião dele aqui pra mim, eu vou ter que pagar. Ou, nossa, o Ícaro é cabuloso. Nessa área específica de conhecimento, que é blockchain e direito. Ele é bom nisso aqui. Se eu quiser aprender com ele, eu vou ter que pagar. Porque hoje eu sou desempregado. A minha carteira de trabalho não está assinada. Eu posso dizer, né, que eu estou empreendendo no direito. Eu tenho um conhecimento jurídico e um conhecimento a respeito de uma tecnologia muito específica e eu vivo disso. As pessoas me pagam para ter acesso a esse meu conhecimento. E eu só consegui ter isso depois que eu chutei o balde numa experiência de trabalho de merda, apesar da remuneração ter sido muito boa. Então, essa é a explicação daquela parte da experiência ruim. A experiência profissional foi muito ruim, porque eu estava fazendo uma coisa que era assim, anos-luz de distância da minha essência, de entregar resultado, de construir, de melhorar. E é até interessante, talvez seja o motivo de eu gostar muito de blockchain, é transparente. Não tem migué. O que aconteceu, aconteceu. O que não aconteceu, não aconteceu. E ponto final. Não tem, mas... contencioso judicial é isso aí. Mas isso. Mas olha essa prova aqui. Mas isso não estava. Enrolação. Tá? A verdade é essa. Processo judicial é uma grande bosta. Porque qualquer decisão que vier vai ser pior do que ter as coisas resolvidas ali, preto no branco. Então, dada essa experiência profissional muito ruim, né? E dado o sequestro e a forma como eu saí e me recuperei do sequestro, eu falei assim, cara, eu vou arriscar esse negócio de essência. Eu vou arriscar. Eu vou tentar trabalhar com blockchain porque é mais do que curiosidade. Eu consigo enxergar o tanto que essa tecnologia pode beneficiar a sociedade no longo prazo. No longo prazo porque precisa de uma adoção maior, as pessoas precisam entender e tal. Então eu vou trabalhar para que esse benefício surja para as pessoas. E aí eu pensei assim, cara, eu sozinho sou uma voz muito pequena. Tem que ter mais gente trabalhando nisso. Foi quando eu conversando com o Caio, a gente teve a ideia de desenvolver a comunidade lá do Legal Blocks. A gente passar para as pessoas o que a gente sabe a respeito de blockchain, que hoje a gente sabe bastante, para que essas pessoas tenham as próprias ideias,
para que elas levem os benefícios para os clientes delas, ou para que elas empreendam dentro do direito e tecnologia, a partir do conhecimento que a gente está transferindo. E foi assim, uma decisão, eu acho que uma das melhores que eu já tomei na minha vida. Eu tenho grandes marcos, né, que eu conto na minha vida pessoal, assim, e esse certamente foi um dos grandes marcos. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço hoje. E principalmente porque todos os dias que eu faço o que eu faço hoje, eu lembro do que eu fazia antes nessa outra empresa, depois da RHI Magnesinta. E eu lembro assim, cara, eu não posso voltar para aquilo ali. Eu preciso fazer isso aqui dar certo. Porque eu não posso voltar para aquela circunstância de trabalhar com qualquer coisa por causa do dinheiro. É claro que eu ganho dinheiro hoje, eu me sustento, né? Mas eu sou muito mais feliz, bicho. Não tem nem comparação. E eu fico mais feliz ainda quando eu vejo amigos meus conversando e eles falam assim, olha essa decisão que saiu aqui, putz, precisei fazer o embargo, tomei além de precisar fazer o embargo de declaração, ainda tomei multa nos embargos, porque o tribunal entendeu que era protelatório. Tô tendo problema de saúde X, porque eu trabalho X horas por dia. Cara, eu trabalho muitas horas por dia hoje. Eu trabalho todos os dias, absolutamente todos os dias, muitas horas. Mas eu tô trabalhando com a minha essência, sabe? Isso é muito gratificante. É impagável, é impagável. Eu já recebi propostas para voltar para a carreira tradicional, corporativa, em jurídicos de empresas multinacionais, propostas boas, mas, cara, não trabalho pelo dinheiro hoje. Eu não ganho muito dinheiro. Eu não ganho o dinheiro que vira e fala assim, vamos embora ali almoçar em Nova York, vamos pegar um jatinho ali no aeroporto de Confins, fretado e vamos embora. Não, eu não tenho condição de fazer isso, né? Eu não tenho condição de pegar a primeira passagem disponível, sei lá, para Ipatinga, para ir almoçar em Ipatinga, eu não consigo fazer. Eu não ganho muito dinheiro, não. Mas o dinheiro que eu ganho, ele me deixa muito mais feliz. Porque eu trabalho com a minha essência, com entregar resultado, com transparência. O que eu sei, o que eu não sei, e eu fico de olho se aquilo que eu sei está evoluindo, para onde, que rumo que está tomando, sabe? E é isso. E graças... e voltar para o ambiente de academia era um marco que eu precisava para ter certeza que agora eu acho que eu estou em todos os rumos certos da minha vida, né? E vocês estão vendo umas fotos aqui atrás, ó. Essa moça aqui, ó, ela é muito importante. Ela sempre me incentivou bastante a voltar para a academia e essa volta para a academia, para mim, ela marca o início de um outro parágrafo na história, onde eu estou muito satisfeito profissionalmente, muito satisfeito pessoalmente, bastante satisfeito socialmente, e agora eu vou passar a estar bastante satisfeito com a pança, que cresceu uns 15 quilos nessa brincadeira toda aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem, que sirva de inspiração para alguém aí, e se for para servir de inspiração, eu sei que a decisão que eu tomei foi muito difícil e eu meio que precisei passar por um sequestro para ter mais autoconfiança em mim mesmo. E foi muito difícil eu virar e falar assim, azar, vou chutar o pau, tô saindo dessa porra desse serviço aqui, e é azar porque, eu moro de aluguel. A Isabela também não vem de família rica, não. Se eu não aguentar pagar o carro, azar, devolve. O meu carro eu fiz o consórcio, né? Eu não faço financiamento, eu fiz o consórcio. Se eu não aguentar pagar o consórcio, devolve. Mas eu sou apaixonado com o carro. Meu primeiro carro esportivo, eu gosto demais da conta.
Tem vezes que eu ando com a janela aberta só para escutar o barulho do motor. Tipo assim, eu sou apaixonado com carro. Mas, cara, tava pra eu manter aquilo, eu teria que me tornar uma pessoa muito diferente do que eu sou. Então, tentem fazer esse exercício, tentem identificar um trabalho que te incomoda demais, um trabalho que tira o seu sono, que não te deixa dormir direito, que te suga, você está esgotado no final do dia ou esgotada no final do dia, que chega, que você pensa assim, que você começa a ficar irritado com coisas banais. Sai, faz de tudo para você conseguir sair. Eu saí de uma maneira muito radical, chutando pau e azar do dia seguinte, porque eu passei por uma circunstância do sequestro e eu saí do sequestro e consegui identificar as pessoas, e algumas pessoas do meu sequestro, do restante da quadrilha, hoje estão presas por causa da minha capacidade. Então, o sequestro, para mim, foi a prova mor de que se eu quiser fazer uma coisa bem feita, eu faço. Eu consigo. Então, tomar a decisão de sair, eu tive essa confirmação, né, alguns meses, bons meses antes, né, eu tive essa confirmação de que se eu quiser, eu consigo. Só que virar e falar assim, se eu quiser viver de blockchain, eu consigo. Sempre deu um frio na barriga. Eu tenho frio na barriga até hoje. Todas as reuniões que eu faço com o cliente, eu tenho um pouco de frio na barriga de pensar assim, nossa, será que eu vou ser capaz de mostrar para essa pessoa o valor que uma solução em blockchain pode entregar para ela, a ponto dela me remunerar por isso? Porque eu preciso disso para viver, né? E eu sou exigente, eu gosto de viver bem, eu gosto de lugar caro, eu gosto de viajar para lugar caro. Ainda não tenho condição, né, de fazer viagens para lugares caros, não, mas eu quero chegar lá. E para mim foi arriscado por causa disso, porque, tem que dar conta. Não tem outro jeito. Não tem, vou vender isso aqui, minha herança, meu prêmio. Não tem isso, não. É eu que tenho que dar. Qualquer coisa minha mãe me ajuda. Não, minha mãe não dá conta nem dela direito. Não, eu tenho que dar conta de mim. E eu tomei essa decisão. Então, eu falo para vocês, tentem trabalhar com a essência de vocês. Tentem trabalhar com aquilo que você enxerga valor. Não trabalhe só pelo dinheiro. Não fica preso nessa roda de, eu preciso desse trabalho aqui porque eu preciso pagar isso, 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 isso e isso. Não entra nessa. Eu não entrei nessa e foi muito importante para mim. Eu sou muito mais satisfeito hoje. E espero que vocês também sejam. Beleza? Obrigado. Até mais.